Olá, querido amigo, que a graça do Senhor Jesus lhe alcance. Mais uma vez estamos prontos para continuar aqui a nossa reflexão na Palavra de Deus, sendo guiados pela lição da Escola Sabatina. Fico feliz por sua companhia diária e por você me ajudar, colaborando conosco ao compartilhar esse vídeo com seus amigos, nos grupos da família, da igreja, etc. Muito obrigado. Continue assim fazendo, porque nós estamos juntos pregando o Evangelho. Não se esqueça de se inscrever, caso ainda não tenha feito, e ao final de deixar o seu gostei ou não gostei. Vamos ao tema de hoje, entrada triunfal. No capítulo 11, nós vemos Jesus indo para Jerusalém. Bom, ele sabia o que lhe aconteceria em Jerusalém. Ele sabia. Ele havia advertido os seus discípulos: olha, eu estou indo para Jerusalém, mas o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores, que o matarão, cuspirão nele, o maltratarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Eles tinham consciência do que lhe esperava em Jerusalém. Mesmo assim ele foi. Por quê? Porque ele tinha uma missão a cumprir. Ele veio a esse mundo para tomar a condição humana, pecadora, a fim de pagar a dívida do ser humano, para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Jesus disse isso. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Por quê? Porque ele pagou a nossa dívida. E Jesus, ao ir a Jerusalém, quando ele estava próximo, ali no Monte das Oliveiras, ele demonstra mais uma vez o seu poder divino quando ele prediz o que vai acontecer. Ele diz assim, vai para 2 de seus discípulos, vão aí à aldeia que está aí adiante, e vocês irão encontrar um jumentinho amarrado. Desamarrai e o trago para mim. Alguém vai lhe perguntar, o que vocês estão fazendo? Desamarrando o jumentinho? Diga, o meu mestre precisa dele. Depois vai devolvê-lo. E assim como ele predisse, aconteceu. Quer ver? Capítulo 11, e nós vamos ler versículo 4. Então foram e acharam o jumentinho preso junto ao portão ao lado de fora na rua e o desprenderam. Alguns do que ali estavam reclamaram: que fazeis soltando o jumentinho? Eles, porém, responderam conforme as instruções de Jesus, então deixaram ir. Que demonstra aí como Jesus ele conhecia o que estava justamente à frente do seu tempo, demonstrando mais ou menos o seu poder divino. Então eles pegam esse jumentinho e diz a Bíblia que colocam suas próprias vestes sobre ele, e Jesus monta nesse jumentinho e entra triunfantemente em Jerusalém pelo portal, provavelmente o portal dourado. Hoje se encontra fechado por tijolos, mas por aquele portal dourado ele entra em Jerusalém montado no jumentinho. E as pessoas colocavam ramos nas ruas para que Jesus passasse em cima, e aí clamavam dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, bendito o reino que vem, o reino de Davi, nosso pai, Hosana nas maiores alturas. E aí sim Jesus entra em Jerusalém, dessa maneira. Bom, você se lembra do segredo messiânico, quando Jesus proibia as pessoas de revelar que ele de fato era o Messias. Agora ele não tem mais razão para esconder esse fato, ele entra cumprindo uma velha profecia que está lá em Zacarias 9, versículo 9 e 10, que diz: alegra-te muito, ó filho de Sião, exulta, ó filho de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montando em jumento, no jumentinho cria de jumenta. Destruireis os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém, e o arco de guerra será destruído. Ele anunciará paz às nações, e seu domínio se estenderá de mar a mar, e desde Eufrates até as extremidades da terra. Quando Jesus entra em Jerusalém montado naquele jumentinho, ele estava cumprindo essa velha profecia acerca da entrada do Rei Justo, o Messias, que haveria de entrar em Jerusalém. Agora ele se revela ao mundo, não tinha mais preocupação de esconder que de fato ele é o Messias, porque ele estava pronto para entregar a sua vida em resgate da humanidade. Coisa interessante, né? Muito bem.
Jerusalém estava localizada numa região montanhosa, e é interessante que Jerusalém naquela época tinha 1 quilômetro de extensão, né? Quadrado, 1 quilômetro quadrado de extensão, e ele se dirige a Jerusalém e vai até o templo. Agora, o templo tinha uma importância tão grande que dentro desse 1 quilômetro quadrado que perfazia toda a cidade de Jerusalém, somente o templo ocupava 150 metros quadrados. Olha a importância que o templo tinha. De fato, era o centro da cidade, era o local mais importante, mais sagrado da cidade de Jerusalém. Por aquele tempo, havia em Jerusalém, morando ali, cerca de 40 mil a 50 mil pessoas. Claro que na Páscoa esse número aumentava exponencialmente, porque muitas pessoas vinham de outras nações para ficar ali alguns dias, a fim de participar da festa da Páscoa. Jesus, então, entra em Jerusalém e recebe o louvor das pessoas. Agora, por que Jesus não entrou num alazão branco, como fazia os imperadores romanos quando eles entravam numa cidade depois de a conquistar? Entravam na cidade montado em um cavalo branco, demonstrando agora que ele era o legítimo imperador ou rei daquela cidade. Por que Jesus não fez isso? Por que ele escolhe um jumento e não um alazão branco? Para demonstrar exatamente a característica humilde do seu ministério. Jesus foi a humildade encarnada. Ele disse para os seus discípulos: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mas ele não somente disse isso, mas ele também viveu assim. Um dia ele disse que as raposas tinham seus covis, mas o Filho do Homem não tinha nem onde reclinar a sua cabeça. Viveu uma vida humilde, simples, pobre, para demonstrar a importância de nós entendermos que a felicidade não está nessas coisas dessa terra, mas está em agradar e viver ao lado de Deus, fazendo a sua vontade. Foi isso que ele nos ensinou. Jesus fez a vontade de Deus, Jesus viveu ao lado de Deus o Pai, não fazia nada senão aquilo que Deus o Pai o permitisse fazer. Vivendo em humildade com Deus e com o seu semelhante, nisso ele nos ensina a verdadeira felicidade, o segredo da felicidade, porque não houve nesse mundo alguém mais feliz do que Jesus. Não houve nesse mundo alguém mais livre do que ele. Apesar de ele ter sofrido o que sofreu no final da sua vida, com apenas 33 anos e meio, ele foi uma pessoa verdadeiramente feliz. Veio cumprir a sua missão e a cumpriu cabalmente, para que eu e você pudesse ter a chance de um dia estar nas mansões eternas, nas mansões eternas. E a multidão gritava: Hosana nas maiores alturas. E essa palavra Hosana significa salva-nos agora, que foi ressignificada para dizer louvado seja Deus. Ou seja, louvado seja Deus, porque chegou o reino de nosso pai Davi. Ou seja, Jesus, o Messias, estava entrando. Querido amigo, querida amiga, aprenda essa lição que Jesus nos ensina. Que nós possamos aprender essa lição. Humildade é uma das características daquelas pessoas que verdadeiramente vivem sob a influência de Jesus, o Messias. Seja humilde, não seja sábio aos seus próprios olhos, reconheça a sua dependência, a sua fraqueza, além de reconhecer também o que você pode fazer, ter uma visão adequada acerca de si mesmo, sabendo o que você é capaz e aquilo que você também não pode fazer, mas reconhecendo acima de tudo que sem Deus não somos nada, sem Deus não temos esperança, sem Ele não vamos adiante, porque Ele é a nossa porta de entrada. Jesus é a ponte que liga os dois lados do abismo, nós desse lado de cá e Deus daquele outro lado, e Jesus é a ponte, passando por Ele, chegamos à eternidade. Reconheça que sem Cristo você não consegue nada, muito menos a sua salvação. Ore comigo. Pai querido, nos ajude para que possamos enxergar essas lições maravilhosas que o Senhor Jesus nos transmite através das histórias que viveu nessa terra.
Ajude-nos, Senhor, a nos assemelhar com o nosso Mestre na humildade como Ele aqui viveu, em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Cristo esteja com você. Aproveite bem o seu domingo.